nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos perdoa através do sangue precioso do Seu Filho. Obrigado porque o Senhor nos redimiu e nos lavou através de Jesus Cristo, Pai. Nós podemos ter acesso a Ti e salvação. Obrigado, Pai. Seja conosco nessa manhã. Amém. Bom dia, igreja. Nessa mesma direção de gratidão, vamos ler o Salmo de número 144. Salmo de número 144. Uma oração de gratidão, reconhecimento do cuidado de Deus e pedido em favor de nossas vidas, nossas casas. Diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tornes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos, dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. E é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Versículo 12. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como as colunas esculpidas para um palácio, que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Pai querido, louvamos ao teu nome, tu és bom. Obrigado porque se revelaste a nós em Cristo. Antes nem sequer éramos povo, mas hoje somos teus filhos. Por meio do sangue de Cristo Jesus, o Senhor nos recebe na tua presença. Aceita este culto, essa adoração, que os nossos corações possam louvar verdadeiramente ao Senhor nesta manhã. Tudo o que fazemos, fazemos por meio daquele que é bendito e eterno, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, louvar o Senhor. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Vamos juntos? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso Redentor, o Deus Consolador, que nos ergue quando estamos fracos. Amém. No princípio era aquele que a palavra estava Com Deus, e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas, e nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que
brilha sobre a escuridão. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Amém. Amém. Tudo é sobre Jesus. E nós cantamos agora sobre Jesus, o Filho de Deus, que é cheio de graça e verdade, que para Ele foram criadas todas as coisas, por Ele. E Ele é a nossa bandeira, é o nosso, a quem nós seguimos dia a dia e nós devemos seguir. Então vamos cantar essa última música, Bandeira, falando sobre Jesus Cristo, a quem nós devemos seguir. Senhor, és digno de louvor, és fiel em teus caminhos, que a criação se rende a ti, e todo o céu se maravilha. Nós também nos renderemos. Apenas um que é digno, que morreu nunca falhará. A luz do mundo pra sempre, Senhor de tudo és Jesus. Suas promessas, Suas promessas são fiéis, o teu nome é torre forte, em ti nós temos salvação, pela cruz para sempre. Apenas um que é digno, que venceu e ressuscitou, a luz
apenas um que é digno, o nosso Rei que voltará, a luz do mundo para sempre, Senhor de tudo és Jesus. Nós te louvamos, Pai. Apenas o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Te bendizemos e glorificamos teu santo nome, Pai. Seja conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Convidar a nossa irmã Ana Paula, ela vai nos conduzir na leitura do texto de hoje. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 4 ao 10. Bom dia, irmãos. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Pastor Davi, vamos orar pelo pastor, pelo sermão dessa manhã. Sim, Pai, cremos na Tua palavra que já iluminou os nossos corações. Pedimos agora que, por meio do Teu servo, do pastor Davi, o Senhor nos instrua, nos abra a mente, nos confronte, para que venhamos a glorificar o Teu nome e nos parecer mais com Cristo Jesus. Oramos e intercedemos por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz, bem-vindos. Por que Jesus veio? Acho que essa é a pergunta do sermão de hoje. Por que Jesus veio? E a tese que a gente vai expor a partir do texto é que Jesus veio para redimir e restaurar pecadores, pagando o preço dos nossos pecados e derrotando o diabo. Só tudo isso. Jesus veio para nos redimir e nos restaurar, pagando os nossos pecados na cruz e derrotando o diabo. Salvador maravilhoso que a gente tem. Por que Jesus veio? E essa é uma pergunta natural nesse texto, ele dá pelo menos 3 motivos porque Jesus veio, mas a forma como você responde essa pergunta mostra o que você entende sobre evangelho, sobre salvação, sobre pecado, sobre santificação e o que você entende sobre sua própria vida, quem você é, né? O que você realmente precisa no fundo da sua alma. E muita gente tenta responder essa pergunta de uma forma rasa. Jesus é um cara legal, ele veio para evoluir esse plano, né, como os kardecistas dizem. Ele veio para ensinar sobre o amor, para inspirar, para fazer esse planeta evoluir, melhorar a sociedade, ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento, com a solidão. Tudo isso soa bonito, encantador, mas é raso, é superficial. E João não vai responder essa pergunta porque Jesus veio com sentimentalismos. João vai responder essa pergunta de uma forma muito cortante, muito objetiva. Jesus veio para tirar os pecados do mundo,
para destruir as obras de Satanás e para manifestar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Muito prático. Nada sentimental aqui. Ele veio para tirar o pecado do mundo, a gente cantou sobre isso. Ele veio para destruir as obras do diabo e para manifestar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então, isso significa que o nosso problema, como humanidade, é muito maior do que simplesmente as dores que a gente enfrenta. O nosso problema não é um mero desajuste social, problemas emocionais. Se o Filho de Deus se manifestou, se ele encarnou, manifestação aqui, a primeira vinda, se ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, então significa que lidar com o pecado não é algo banal, não é um tropeço, não é uma imaturidade. Não, ele é tão imaturo, ele peca. Não, ele é tão pequeno, ele não sabe o que é pecado. Pecado não é imaturidade. O texto fala que pecado é transgressão. No domingo passado a gente viu que pecado era iniquidade e uma afronta a Deus. Pecado aqui é transgressão, meus irmãos, transgressão. E se Jesus precisou vir para destruir as obras do diabo, então, diabo não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora religiosa. Diabo não é um recurso pedagógico religioso para falar sobre a maldade. Diabo, na Bíblia, é um anjo caído, com obras reais, que opera engano e que intervém de forma real para influenciar pessoas, para matar, roubar e destruir. E Jesus, quando fala sobre a parábola do semeador, ele fala que algumas sementes caem ao longo do caminho e o diabo rouba essa semente de pessoas. E se você acredita, então, que o diabo age para enganar pessoas e é real, então ore agora para o diabo não roubar a semente do evangelho de nenhum coração aqui. Ore. E esse texto, ele é escrito também para pessoas que estão suscetíveis ao erro. Não deixe que ninguém engane vocês. Gente que pode gostar de se enganar. A ideia aqui é gente que se ilude que pertence a Deus. Acha que é de Deus, mas é filho do diabo. Gente que está enganada. Gente que diz conhecer Cristo, mas que trata o pecado como amigo, como um alvo, como o seu refúgio. Trata o pecado como o seu desejo a ser alcançado. Eu mato para ter aquilo. Eu minto para ter aquilo. Gente que vive preso. Gente que consegue falar o crentez, que consegue falar esse linguajar evangélico, mas que precisa nascer de novo, não é nova criatura. Então esse texto aqui não é um texto confortável, meus irmãos, é um texto de diagnóstico espiritual, um texto de confronto. É um texto que serve para diferenciar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E ele faz, então, uma pergunta que é difícil de encarar. Se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, como alguém que diz pertencer a ele, continua vivendo na prática do pecado. E esse é o ponto do texto. E ele vai mostrar esse ponto em 3 movimentos. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, veio para destruir as obras do diabo e veio para manifestar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então vamos para esse primeiro movimento. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado, então, como eu mencionei na introdução, não é um deslize, não é uma mera imaturidade, não, é um adolescente, ele vai entender a vida depois, ele vai amadurecer. Ele é um bebê, ele não sabe. Não, o pecado é transgressão, não é imaturidade, não é um mero equívoco. Pecado é transgressão da lei. Pecar, então, é viver em rebeldia contra Deus, contra o governo de Deus. Pecar é desafiar a autoridade de Deus. Pecar é rejeitar a autoridade de Deus para afirmar sua própria autonomia.
Na forma como eu vivo, eu digo, Deus não manda em mim, eu faço o que eu quero. Eu vivo desse jeito. Eu não me importo com a lei de Deus. Transgressão da lei. E esse é o maior problema da humanidade. O pecado dos nossos pais é o nosso pecado. Nós queremos ser iguais a Deus. Não queremos ter alguém que mande em nós. Nós queremos ser os donos dos nossos narizes. Esse é o maior problema. E dele derivam todos os outros. Um mundo caído, um mundo que geme, um mundo cheio de injustiça, cheio de pecado dos outros contra nós e nossos contra os outros. Um mundo que caiu por causa da rebelião dos nossos pais, da transgressão dos nossos pais. E nós somos transgressores também. Nosso maior problema, então, é a nossa rebelião moral contra Deus. Nosso desejo de autonomia contra um Deus que criou todas as coisas. E a gente expressa isso pecando, mostrando a nossa rebelião contra Deus. E João não está tratando, então, o pecado aqui de uma forma trivial. João está falando o seguinte: uma pessoa marcada por essa característica de rebelião contra Deus, de autonomia pessoal em relação a Deus, pretensa autonomia, né, porque ele é escravo de outra pessoa, essa pessoa rejeita a Deus. Ela vive na prática do pecado. E Jesus precisou vir para resgatar pessoas desse padrão de vida, resgatar pessoas dessa tolice, um estilo de vida caracterizado pelo pecado, uma vida moldada pela transgressão, vida louca, né? Entregue ao crime. Esse é o nosso retrato sem a intervenção de Jesus. E aqui entra a glória da primeira encarnação. E vocês sabem que ele se manifestou, versículo 5, que ele se manifestou para tirar os pecados. A glória da encarnação. Jesus se humilhou, assumiu uma forma humana para tirar o pecado do mundo. A glória da encarnação. No sermão anterior, a gente falou, olha, ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. João, no sermão anterior, na passagem anterior, né, que foi exposta no sermão anterior, falou sobre, olha, se você tem essa esperança de ser como ele é no futuro, então você se purifica. Agora, se você sabe que ele se manifestou no presente, no atual texto, ele se manifestou para tirar pecados, então você se purifica. A sua esperança dele vir te leva à pureza. A sua certeza que ele veio para tirar o pecado do mundo deve te levar também à pureza. Ele se manifestou para tirar pecados, e nele não existe pecado. Jesus se manifestou para tirar o pecado, meus irmãos. Jesus não se manifestou para resgatar sua autoestima. Jesus não se manifestou para afirmar o seu eu. Jesus não se manifestou para legitimar sua autonomia. Jesus se manifestou para tirar o pecado do mundo. Jesus não se manifestou para fazer do pecado algo tolerável, manejável. Uma cotinha de pecado, né? Eu vou manter isso aqui. Não. Jesus não se manifestou para você usar uma máscara para fingir que você conhece a Deus enquanto você vive no pecado. Jesus veio para tirar o pecado. Para tirar o pecado. Isso significa que pecado não é retirado de nós por conselho. Olha, obedece seu pai, obedece sua mãe. Se você seguir esse conselho, o pecado sairá de você. Não, não é por exemplo. Não é por exemplo, só por exemplo, né? Porque Paulo fala para imitá-lo enquanto ele imita Cristo. Mas é pela obra de Cristo. Não é o mero exemplo de Cristo que é suficiente. É o que ele fez na cruz. O pecado demanda, meus irmãos, redenção. O pecado demanda expiação, derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. O pecado demanda cruz. Então Jesus veio para, na sua manifestação em carne, para tirar o pecado do mundo.
E João acrescenta o que não é um detalhe aqui no final do versículo 5. Nele não existe pecado. Em Jesus não existe pecado. Jesus é um Salvador perfeito, sem mácula, sem mancha. Ele é o único imaculado. Pessoas apontam para possíveis outros imaculados. Não, Jesus é o único sem pecado. Apenas Jesus é o Cordeiro de Deus que cantamos, né, que João menciona, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o único mediador. Só Jesus era completamente puro para enfrentar a ira de Deus, a condenação que era sua, que era minha. Recai sobre ele, e ele é o único puro para poder suportar a ira de Deus. E aí João chega na conclusão disso que ele está falando no versículo 6. Todo aquele que permanece nele, então, não vive pecando. Todo que vive pecando não viu e nem o conheceu. Isso precisa ser dito sem meias palavras, né? Quem conhece Jesus não vive pecando. Não é caracterizado por uma busca e por uma realização, uma tentativa de realização no pecado. Mas quem vive pecando não viu e nem conheceu. Se enganou. Está iludido. Está iludido. João não está ensinando aqui perfeccionismo espiritual. Quem conheceu Jesus não peca mais. Seria uma contradição com a própria carta que ele fala, e a gente cantou no início do culto, se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo. Não é isso? Crente peca. Vocês devem ter pecado algumas vezes, desde que acordaram até aqui, né? Já não está perfeito. Nós pecamos, é uma realidade triste, né? Mas nós não podemos ser caracterizados por uma habituidade, por uma permanência na transgressão. Quem permanece em Cristo não é alguém que tem o pecado como o padrão da sua vida. O pecado acontece como um acidente, não é o padrão. Permanece em Cristo e vive no pecado? Não, não é possível. Conhece Cristo e o viu e ama o pecado? Não pode. Foi alcançado pelo Evangelho, mas continua tranquilamente transgredindo a lei de Deus, sem remorso, sem nenhum problema? Impossível. Por quê? Porque permanecer em Jesus, é impossível coexistir com a permanência do pecado. Porque ele se manifestou para tirar o pecado. Então, quando alguém insiste em viver na prática do pecado, quando alguém fica justificando seus pecados de estimação quando é confrontado, não, mas também, né? Muito difícil, sabe, pastor, assim, eu estou solteiro há tanto tempo, muito difícil. Né? Quando alguém fica justificando, João fala assim, não, talvez falte maturidade espiritual, talvez falte as aulas de teologia básica, às vezes talvez falte discipulado. Não, João está dizendo, não viu e não conheceu. Não viu e não conheceu. Se você abraça o seu pecado e usa a religião para cobrir de alguma forma isso, você está em engano. Você não viu e não conheceu. Tem muita gente querendo um Jesus que salva, mas que não corrige. Um Jesus que perdoa, mas não liberta. Jesus me perdoou, mas eu continuo preso nesse pecado. As pessoas querem um Jesus que acolhe, mas não transforma. Um Jesus que consola, mas não pode apontar um erro. Um Jesus que salva, mas não liberta pessoas da escravidão do pecado. Esse Jesus não é real. Esse Jesus adocicado, um Jesus vovozinha, é uma acomodação pessoal para você continuar pecando. Esse não é o Jesus da Bíblia.
Porque o Cristo verdadeiro se manifestou para tirar pecados. Quem permanece nele rompe com padrões pecaminosos. Não estou dizendo que quem permanece em Jesus não peca mais. Eu estou falando que quem permanece em Jesus rompe com padrões pecaminosos, por mais doloroso que isso seja, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. A pessoa nega a si mesma, toma a sua cruz e segue, porque ela foi transformada. E se sua vida, então, continua sendo governada por um padrão de pecado, seu problema não é falta de conhecimento teológico. Seu problema é falta de novo nascimento. Você precisa se arrepender, confessar seus pecados, clamar por misericórdia e descansar na obra da cruz. É disso que você precisa. Você precisa de arrependimento sincero e clamar por salvação, meu irmão. Ou ainda não, irmão. Você precisa clamar por salvação. Quem é caracterizado, a pessoa está passando na rua fazendo, assim, lá vai um ladrão, lá vai o, sei lá, né? Essa pessoa marcada por isso, reconhecida pelo seu pecado, precisa ser salva. Agora, você que já experimentou dessa graça, você que já conheceu Jesus, por que você ainda quer manter padrões de pecado? Quando você peca, o que é que você faz com o seu pecado? Essa é a pergunta para aquele que é crente. Para onde você vai quando você peca? Quando esse pecado residual, esse que continua acontecendo na sua vida, que deve ser um acidente, quando isso acontece, para onde você vai? Você confessa, né? Corre para Jesus, é purificado por Ele. O que não pode acontecer na vida de um crente é fazer as pazes na guerra do pecado. Se entregar para isso. Não pode acontecer. Se você fizer do pecado o seu prazer, o seu objetivo, aquilo que controla as suas escolhas, você está dando sinais que foi enganado e que está se enganando. E essa é uma realidade muito perigosa, meus irmãos. E a igreja ela não pode suavizar essa mensagem, porque as pessoas pecam e as pessoas estão sujeitas ao engano, como eu vou falar daqui a pouco, nas obras do diabo. Isso não é um detalhe. Pecado não é um detalhe. Pecado é transgressão, é rebeldia contra Deus. E se o pecado não for levado a sério por cada um de nós, então a cruz de Cristo vai ser desonrada dentro da igreja. Nós precisamos levar a sério a nossa santidade pessoal, porque senão a cruz de Cristo será desonrada no nosso meio. Mas João não para aqui, que Jesus veio para tirar o pecado, já seria bom demais. Ele prossegue. Ele quer mostrar contra quem essa obra de tirar o pecado foi feita. Ele veio para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, há engano, há sedução, e na prática há um inimigo real das nossas almas, que nos quer ver desonrando o nosso Salvador com o nosso pecado. Há um inimigo real. E nesse segundo movimento, então, João vai dizer que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. A partir do versículo 7, ele começa, filhinhos, e ele dá uma ordem, não se deixe enganar por ninguém. Então, o nosso problema não é só pecado. Além do pecado, existe uma operação do erro, do engano, que nos ataca, que faz pressão sobre nós. Existem falsos mestres com o espírito do anticristo, mencionado pelo pastor Kevin no sermão retrasado, imagino, né? Ainda nesse mês. Um espírito de anticristo que diz, meus irmãos, que é possível ser de Deus e viver na prática do pecado. Ser de Jesus e não mudar. Ser de Jesus e não se preocupar com santidade. Gente que está dizendo que a graça de Deus é suficiente para tornar a santidade algo opcional, algo desnecessário. Gente que diz que o jeito que a gente vive não se conecta com a nossa filiação. Você pode ser filho de Deus e viver como você quiser. Afinal, Ele perdoa seus pecados.
Então você pode fazer o que você quiser. Gente que está ensinando que é possível ser justo sem praticar a justiça. Engano diabólico. E João responde a isso, olha, não se deixe enganar. E aí ele estabelece o princípio aqui na sequência. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. De novo, João não está ensinando justificação por obras. Ele não está falando o seguinte, olha, se você fizer a justiça, então você será justo. E Deus vai te dever alguma coisa pelo que você fez. Não. Ele está dizendo o seguinte, aquele que é justo, o final, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que é justo, Jesus, faz de você justo pela cruz, para que você ande em obras de justiça. Você é feito justo pela fé, e então você pratica obras de justiça. É aquele princípio que eu falei do ano passado, raiz e fruto. Na raiz agora, nesse novo homem, nessa nova criatura que foi tirada do império das trevas, trazida para a luz pela obra da cruz, nessa nova criatura há a justiça que se revela em prática de justiça. Todo aquele que é justo pratica a justiça, assim como ele é justo. A conduta vai manifestar a sua natureza. Como você age, revela quem é você por dentro. Quem foi alcançado pelo justo passa a andar em justiça. Isso não é feito perfeitamente, mas é feito com sinceridade. Você não se torna perfeitamente justo, mas você se torna aquele que sinceramente deseja a justiça. E João prossegue agora falando sobre essa distinção. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso aqui é chocante, né? É chocante, meus irmãos. Mas é uma frase necessária para desestabilizar a nossa tendência de minimizar o mal que está dentro da gente, ou que a gente pratica. A gente precisa ouvir, meus irmãos, que aquele que pratica o pecado, que vive na prática do pecado, procede do diabo. A gente precisa ouvir isso. A gente tem dizendo que essa pessoa comete erros, né, deslizes, ela é desajustada, ela não se encontrou ainda na vida, por isso que ela faz assim, né, por isso que ela engana os outros, pega dinheiro dos outros e foge. Né, ela precisa se encontrar. Não. Ela tem questões mal resolvidas. Não. Essa pessoa procede do diabo. Por que isso? Ele fala, porque o diabo peca desde o princípio. Então, o nosso pecado não é apenas uma falha horizontal, minha contra vocês, de vocês contra mim, ou interna. Eu estou desajustado. Não. O pecado ele tem uma afinidade espiritual no reino das trevas. Tem uma paternidade espiritual nas trevas. Essa prática do pecado tem um patrocinador. Desde o princípio. Alguém que vive para estimular esse estilo de vida de rebelião contra Deus. O pecado, então, não é neutro. O pecado tem uma linhagem. Ele se conecta com a história da rebelião contra Deus lá no Éden. O pecado se conecta com o diabo lá na queda dos nossos pais. Uma filiação espiritual com o diabo. Talvez não esteja na certidão de nascimento, né? Uma paternidade não reconhecida, mas é pai. É pai. E ainda bem que tem a sequência, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Jesus encarnou, viveu perfeitamente, morreu e ressuscitou para proclamar a vitória sobre as obras do diabo. Isso muda tudo, meus irmãos. O Filho de Deus entrou no território inimigo para destruir as obras do diabo. Jesus veio numa missão de resgate. Sabe aqueles filmes, né, de O Resgate do Soldado Ryan? Ele veio para lutar, para resgatar pessoas. Por isso que a manifestação demoníaca durante o período da encarnação era tão intensa. Os demônios tremiam diante de Jesus. E eles diziam, por que você veio antes do tempo para nos julgar? Né? Ele estava pensando que era lá na destruição de tudo, mas Jesus irrompeu na história para mostrar a derrota. O diabo tremia. Jesus não veio para negociar com Satanás, para coexistir com o mal. Yin e yang, o bem e o mal. Não, Jesus veio para destruir o mal. Jesus não veio para que pecadores lidem melhor com o diabo. Não, eu sou de Jesus, então nada acontece comigo, sabe? Uma mandiga gospel. Jesus veio para destruir o domínio maligno, destruir as obras do diabo. Nesse contexto aqui, destruir obras do diabo é destruir o pecado, é destruir o engano, é destruir a escravidão moral, destruir a mentira espiritual que opera nos falsos profetas e nos falsos pastores de hoje. A falsa segurança de gente que acha que é de Deus, mas que vive no pecado. Jesus veio para destruir essas obras malignas, para destruir aquela ideia que é possível separar a minha vida da minha confissão de fé. Eu falo que eu creio, mas eu vivo como eu quero. Jesus se manifestou para destruir essas obras, para deixar isso muito claro. Na cruz, Jesus desferiu o golpe decisivo sobre Satanás. Ele foi ferido de morte. O diabo foi ferido de morte na cruz, meus irmãos. A ressurreição de Jesus expôs essa derrota. Quando Jesus ressuscita pelo poder do Espírito, o diabo e os seus anjos entenderam, realmente, nós fomos derrotados. O texto fala, expôs a vergonha, principados e potestades pela ressurreição. A ressurreição de Jesus é essa declaração espiritual de que o diabo e seus anjos foram derrotados. No novo nascimento, quando você se arrepende, essa vitória é aplicada e selada na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Você tem o selo de que você é vitorioso em Cristo. E na consumação, aquela esperança que João falou, né, no versículo 3 ali, seremos como Ele é. Na consumação, nós estaremos para sempre longe do pecado, completamente ausentes dessa presença do pecado do diabo. Uma obra completa. A pena do pecado foi tratada na cruz. O poder do pecado foi quebrado nas nossas vidas, na nossa história, no novo nascimento. E a presença do pecado será removida na glória. Quando Jesus voltar, a gente tem essa esperança, né? Essa convicção que isso vai acontecer. Tudo isso é possível porque Jesus se manifestou. Porque Jesus invadiu a história. Então não se engane, o diabo é um inimigo real, mas foi derrotado. Ele ainda continua ativo. Mas o crente não foi chamado a lutar uma luta incerta, que a vitória seria possível ou não. Não, nós somos chamados para uma vitória que foi conquistada por Jesus. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se você vive nesse engano, que é possível amar a Deus e continuar na prática do pecado, saiba que isso não é independência. Você não é autônomo em relação a Deus. Você é escravo do diabo. Você é um escravo, você não está neutro. E você precisa ser arrancado do domínio de Satanás sobre sua vida. Você precisa ser liberto. E os crentes não devem se enganar.
Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então a gente não pode tratar como inofensivo aquilo que Deus entende ser necessário ser destruído. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para chamar de fasezinha, de temperamento, de fraqueza. Não dá para deixar de vigiar em oração, sabendo que a gente tem inimigos espirituais ao nosso redor, que estão derrotados, e a gente precisa resistir ao diabo. E é ele quem foge. Nós precisamos entender que ele é um inimigo derrotado, raivoso, que está morrendo. Mas João não diz apenas que Jesus veio para nos livrar do pecado, para tirar o pecado e para destruir as obras do diabo. Que dentro desse processo, fechando essa última ideia aqui, ele veio para manifestar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Até aqui por enquanto. João volta à ideia do novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então ele está dizendo que essa mudança não é uma reforma externa. Você mudou um hábito. Você deixou de acordar às 11 da manhã, agora você acorda às 4h30 para malhar. Uma mudança externa. Não é isso. É algo novo, uma nova natureza. Quem nasceu de Deus é regenerado. É nascido de Deus. Quem nasceu de Deus teve uma transformação na sua essência. Passou a amar o que Deus ama, passou a odiar aquilo que Deus odeia. Novo nascimento não é ter uma opinião diferente sobre Deus porque você ouviu um sermão diferente. Agora meu entendimento mudou. Não. Novo nascimento é uma mudança interna, é uma disposição do coração de amar a Deus, reconhecer a bondade dele em relação a você. E quem passou por isso não vive na prática do pecado. Não pode, o versículo diz, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O pastor Josimar diz assim, desde que eu me converti, eu não consigo mais pecar em paz. Não consigo mais pecar em paz. Essa é uma marca do crente. Novo nascimento não significa impecabilidade, significa impossibilidade moral de fazer o pecado a forma normal de viver. Fazer do pecado o meu jeito de lidar com a vida. Uma impossibilidade moral. Esse novo nascimento vai romper com a velha natureza. A regeneração, nascer de novo, ser conquistado pelo amor da cruz, faz que você mude o curso da sua vida. Ainda vai existir uma luta residual contra o pecado que a gente chama de santificação. A gente precisa continuar lutando. Mas o pecado já não governa como governava antes. Se você diz que aceitou Jesus e é governado pelo pecado do mesmo jeito que você era antes de dizer que conhecia Jesus, você pode estar bem enganado. E João vai amarrar essa ideia no versículo 10, que ele diz o seguinte: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Bode e carneiro, né? E ovelha. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, fechando a ideia aqui, João, como um bom professor, como um bom pastor, ele explica. Ele vai dizer, olha, existem 2 tipos de paternidade espiritual, 2 linhagens, 2 pais espirituais. Quem é de Deus pratica a justiça e ama o seu irmão. Quem não é de Deus, quem não procede de Deus, não pratica a justiça, não ama o seu irmão. Percebem a simplicidade disso? João está falando assim, olha, quem procede de Deus sabe o que é infra-supra-lapasariano, sabe o que é antinomia, sabe o que é, né, união hipostática, nada disso.
Nenhum desses conceitos teológicos importam para João aqui. Você é calvinista, arminiano, nada importa aqui. Você é filho de Deus se você pratica a justiça, se você anda praticando a justiça, revelando que o justo habita em você. Você é de Deus se você ama o seu irmão. João vai abrir a sessão sobre o amor. A partir do próximo sermão, ele vai começar a falar de amor, né? Ele é o discípulo amado, ele fala muito sobre amor. Ele está introduzindo esse tema aqui. A gente não vai avançar nisso agora. Mas quem é de Deus, pratica a justiça, ama o irmão. Quem é nascido do diabo, não pratica a justiça, não ama o seu irmão. Aqui não há espaço para que você fale assim, a minha religiosidade, né? Vou à igreja, eu oferto, eu levanto a mão. Acreditar que isso é suficiente para dizer que você é um filho de Deus. Isso não é o suficiente. Para João, você revela a sua paternidade espiritual, se você é de Deus ou do diabo, se você pratica a justiça e se você ama o irmão. Não há espaço para uma profissão de boca desconectada da prática. Não há espaço para isso. O texto não pergunta o que você diz crer. O texto pergunta como você age. Você ama seus irmãos? Você pratica a justiça? E a gente sabe que os nossos filhos nos imitam, para o bem e para o mal, né? Os nossos filhos, eles nos imitam. Os filhos de Deus revelam a justiça e o amor de Deus. Os filhos do diabo revelam a injustiça e o ódio, que é a característica do seu pai. E a pergunta aqui é, quem é seu pai? Espiritual, quem é seu pai? A questão não é se você se considera bom, religioso, melhor que o vizinho, nunca fui preso, né? A questão é, você nasceu de novo? Você nasceu de Deus? Se você não nasceu, você precisa ser liberto. Porque você é escravo do diabo. Escravo. Você se acha livre, mas você é escravo. Um espírito de engano opera na sua vida. Agora, se você já nasceu de novo, você precisa deixar isso evidente. Se você nasceu de Deus, isso vai ser perceptível na sua vida pela luta contra o pecado. Se torna perceptível. Se torna perceptível no seu amor pelos irmãos. O quanto você está disposto a amar seu irmão. E como igreja, a gente precisa manifestar que nós somos filhos de Deus, fazendo obras de justiça, que pode envolver obras sociais, né, obras de justiça, podem envolver o anúncio do evangelho, várias coisas, várias obras de justiça. E amor fraterno dentro da comunidade. Isso precisa ser manifesto em nós. Se for manifestar em nós, o mundo vai reconhecer que Jesus veio, que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo, que ele se manifestou para destruir as obras do diabo e para dizer quem é filho de Deus e quem não é. Isso vai ficar manifesto pela igreja. O que distingue a nossa filiação são esses atos concretos de justiça e de amor. Não são esses atos que nos salvam, mas eles revelam que de fato nós fomos salvos. Então, nesse trecho, João mostra que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, para destruir as obras do pecado e para manifestar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O bonito disso é que essa vinda de Jesus não é simbólica. Uma história religiosa. Não. Foi uma invasão do céu na terra para libertar pessoas que estavam escravizadas no pecado e pelo diabo e dar-lhes a essas pessoas uma paternidade espiritual nova. Esse é o significado da manifestação de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, entrou para refazer aquilo que foi destruído pelo pecado e pelo diabo. Então a pergunta é, que tipo de relação com Deus as suas ações mostram? A forma como você age revela que você é filho de quem? A gente permanece no pecado, o pecado nos caracteriza.
O pecado, nós fizemos trégua com o pecado, a gente tem paz com o pecado. A gente acha que santidade é um exagero, é puritanismo, né? que guardar o leito sem mácula, né, do casamento, né, como um princípio é um exagero. A gente acha que a gente pode ver obras injustas e obras de ódio, isso nos caracterizar como filho de Deus. Se você respondeu sim para qualquer dessas perguntas, você precisa avaliar se você é filho de Deus. Agora, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos fez nascer de novo. E a gente precisa agradecer. Porque isso não veio de você. Isso foi uma operação de Deus maravilhosa, enviando o Filho dele como um missionário para nos resgatar. Numa operação de guerra que envolveu o sacrifício dele mesmo. Foi Cristo quem venceu, meus irmãos. Não fomos nós vencemos nele. Foi Cristo quem refez. É Cristo quem refaz uma nova criação. E a gente pode então terminar esse texto, né, o sermão dessa manhã, com gratidão e não com desespero. Porque Jesus veio para tirar o pecado do mundo, destruir as obras do diabo e nos dar filiação nele. E é uma alegria ser filho de Deus. É uma alegria ser salvo. Ter essa certeza que a gente foi arrancado do império das trevas e transportado para o império da maravilhosa luz de Deus. A gente foi tirado da tirania, arrancado da tirania do diabo, que vem para matar, roubar e para destruir. Agradeça pela encarnação, pela primeira manifestação de Jesus, que tinha esses objetivos. E peça para viver uma vida que reflita essa justiça. Aquele que é justo pratica essas obras de justiça e ama o seu irmão. Agradeça porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu a morte que a gente merecia ter morrido. E Ele ressuscitou para a nossa justificação, para que a gente caminhe nas obras de justiça que Ele preparou de antemão para que a gente caminhasse nelas. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos revela o Teu plano maravilhoso de nos resgatar do nosso fútil procedimento, da nossa inclinação para nos rebelarmos contra o Senhor, transgredir a sua lei. Obrigado porque o Senhor nos fez reconhecer a nossa miséria, a nossa necessidade de sermos alvos dessa graça libertadora de Jesus, que encarnou, se manifestou para tirar o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se manifestou para destruir essas obras de Satanás, que tem trabalhado como inimigo das nossas almas, para nos ofertar um caminho que é de morte, como numa troca com aquilo que o Senhor ofereceu na cruz para nós. Nos ajuda a resistir a Satanás, a ter um espírito altivo nessa guerra, de resistir, de interceder, de vigiar, de orar pedindo que o Senhor nos ajude a caminhar em santidade. Nos leva a um compromisso maior com a santidade pessoal e também com o amor fraterno. Nos dá uma disposição perdoadora, acolhedora e, ao mesmo tempo, uma disposição para servir que é fruto do Teu serviço em amor por nós na pessoa de Jesus. Nos abençoa como comunidade de fé, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Com o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito da promessa, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra, até o dia glorioso da sua volta, quando Ele se manifestar, naquele dia em que seremos semelhantes a Ele. Amém? Vamos cantar o nosso amém, depois eu vou chamar os aniversariantes.
chamar